Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. Tudo bom, Alexandre? Como vai? Tudo bom, José? Tudo bem, né? Trabalhando e seguindo em frente, como todos os brasileiros. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com o público do Brasil de Fato, tendo essa oportunidade de compartilhar nossas inquietações como brasileiro, como cidadão. Alexandre Silva Saraiva é delegado da Polícia Federal, doutor em Ciências Ambientais e Sustentabilidade da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Foi superintendente regional da Polícia Federal nos estados de Roraima, Maranhão e Amazonas entre 2011 e 2021 e professor da Academia Nacional da Polícia Federal na disciplina Crimes Ambientais. Obrigado, viu, Alexandre, por arrumar um tempinho na agenda. Sei que é muito corrido por aí. Minha primeira pergunta é sobre um assunto que ainda está quente. Durante a CPI, seu livro voltou à pauta depois que o coordenador nacional do MST, o João Pedro Stedd, ele levantou ali, empunhou o seu livro para o deputado Ricardo Salles, indicando que ele fizesse uma leitura do seu livro Selva, né? Que narra os bastidores da investigação sobre grilagem e o tráfico de madeira no Amazonas, enfim, faz um apanhado geral sobre o teu período ali à frente da superintendência no Amazonas. Foi uma alfinetada direta no relator da CPI, né? Como é que você viu o fim dessa CPI, que não tinha um fato específico de investigação, mas soava mais como uma perseguição ao movimento sem terra e talvez uma tentativa de encurralar o governo federal, né? Aquela CPI foi instaurada assim, com um absoluto desvio de finalidade. Mas sobre o livro, sobre o João Pedro Stedd ele ter mostrado meu livro, me senti surpreso e extremamente honrado e fiquei assim mais surpreso ainda com a reação do Ricardo Salles e do Kim, porque ninguém falou, ninguém questionou, foi como se tivesse exorcizado mesmo, mostrou aquilo, né? Eles poderiam ter criticado, não, esse livro aí não diz a verdade, esse livro aí, isso aqui. Eles não falaram nada, eles simplesmente pum, travaram. E isso aí, esse gesto acompanhado de uma exposição muito bem colocada pelo Stedes, uma verdadeira aula de quem conhece a Amazônia, de quem conhece a realidade da Amazônia, de quem conhece a realidade do povo da Amazônia, do trabalhador que está lá. E eu te digo, fiquei lá, eu não, eu sempre fui muito técnico, todo o tempo que eu trabalhei na polícia, eu tenho minhas convicções pessoais, mas quando eu piso dentro da delegacia, eu sou um cara realmente apolítico. Mas eu nunca, em 10 anos na Amazônia, eu nunca me deparei com desmatamento, com alertas de desmatamento, desmatamentos graves em área de assentamento. Nunca. Eu acho que isso aí é um dado, claro, pessoal, e depois eu tenho dados técnicos mostrando que não, aquilo que o Kim disse não é verdade. Os assentamentos eles respondem a 8% das terras tituladas na Amazônia. Sendo que desses 8%, uma grande parte não foi destinada a trabalhadores rurais. Não foi. Fraude. Então, é urgente que se faça uma auditoria naqueles títulos que foram emitidos, porque tem muita gente do agronegócio que se beneficiou da Lei 11.259 do governo do PT, que foi para beneficiar o pequeno trabalhador rural, e que uma área de até 1.500 hectares efetivamente exploradas e diretamente exploradas, essas pessoas recebessem o título da terra. Nada mais justo. Mas se o trabalhador explora 100 hectares, ele vai receber do Estado o quê? 100 hectares. Se ele explora 500 hectares. E o primeiro indício de fraude nesses títulos que foram emitidos, desses falsos assentamentos, é que todos os títulos saem assim. Isso ninguém me contou. Eu vi, tá? Eu vi. São informações públicas. O limite era 1.500 hectares. Aí vinha 1.499, 1.498, 1.497. Aí depois no governo Temer subiu para 2.500. Aí ficou 2.499, 2.498. Aí vinha o primeiro título no nome do pai, o segundo no nome do filho, nome do outro filho, nome da esposa. E aí juntava tudo. No final tinha um latifúndio de 10, 15 mil hectares.
Então, essas áreas que são supostamente de assentamentos onde ocorreu o desmatamento, não foi daquele trabalhador rural. Esse foi, meu Deus, essas pessoas, para conseguirem um título, é a coisa mais difícil do mundo. Nós pegamos títulos emitidos pelo governo do estado e pelo INCRA em nome de médicos, de modelos. Você, ali comentando também a CPI, falou sobre como então o ministro do Meio Ambiente, na época do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, supostamente teria atuado na grilagem de terras no Amazonas, né? Qual foi a atuação do ministro Ricardo Salles durante a sua gestão do Ministério do Ambiente? Olha, isso é interessantíssimo, porque havia ali a extração ilegal de madeira, e essa madeira saiu de determinado local que eles precisavam de um título de terras para justificar aquela extração, para documentar a madeira. Então, eles esquentaram algumas terras. E como que eles fizeram isso? Usando um assentamento. Você está entendendo? O Ricardo Salles entregou esse documento. E são documentos públicos. Eu posso compartilhar. Se você depois quiser acrescentar, mostrar, divulgar, eu posso mostrar, porque são documentos públicos. Eu apresentei, inclusive, na Câmara dos Deputados. O que que fizeram? Olha como eles são. Fizeram uma CPI para investigar assentamento, quando, na verdade, o presidente da CPI utilizou documentos de um assentamento feito em 1986, chamado assentamento Trairão, que não chegou a se concretizar, mas algumas pessoas pagaram, se inscreveram. Então, ele pegou, por exemplo, essas pessoas que estavam explorando lá na área do Rio Arapiuns, pegaram essa terra, esse título de terras, lá de 1986, do projeto Trairão, e levaram lá para o outro lado do estado, com a suposta alegação de permuta. O seu Nelson não conseguiu ser assentado na época, por problemas burocráticos com o INCRA, ele não foi assentado. Então, nós vamos permutar, vamos dar para ele uma outra área aqui no estado do Pará. Então, tem um contrato de permuta. Parece razoável, né? Só que a terra não é dada para o Nelson, é dada para a Joana. É um contrato de permuta, que permuta é troca. Então, assim, é como se eu permutasse o seu carro, trocasse o seu carro com o João, algum amigo meu, sem a sua assinatura. Isso é uma aberração jurídica. Isso está lá nos documentos que eles me mandaram, nos processos administrativos. Só que quando sai no Diário Oficial, você jura, qualquer um que ele é o Diário Oficial, que quem estava lá em 1986 era a Joana, que mora em Santa Catarina, que é empresária. Eu estou falando uma, são dezenas. Então, o Ricardo Salles estava diretamente envolvido nisso, e quando ele foi lá duas vezes, primeiro que o que que um ministro, foi um ministro de meio ambiente, foi a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, Carlos Zambelli, e o senador Zequinha Marinha do Pará foram lá no meio de um trabalho da Polícia Federal, com laudos periciais já prontos, com vasta materialidade. Você já imaginou se todo o trabalho policial agora começa a receber visitas de parlamentares para questionar apreensões, por exemplo, do tráfico de drogas ou de contrabando? O que que eles foram fazer lá? Nosso trabalho da polícia já é fiscalizado pela nossa corregedoria, pelo Ministério Público Federal, estava sob já a jurisdição da Justiça Federal. E aí, como eles perderam em todas essas instâncias e tentaram muito, eu respondi a vários questionamentos na Corregedoria, no Ministério Público, tentaram mandar de segurança na Justiça, perderam tudo. Como eles perderam tudo, eles partiram para um outro canal, que foi tentar politicamente influenciar numa investigação legítima que a polícia vinha desenvolvendo. E para mim foi uma surpresa. Parece uma coisa assim, cara, se saísse um filme, a gente ia dizer, não, isso aí também já é demais. Pô, o ministro do Meio Ambiente sai Que de Brasília, roteirista é esse? que isso é esse, né? Que vai sair de Brasília para defender, tudo bem que o cara seja corrupto, mas faça isso nos bastidores, mas e pessoalmente, e achar que não vai acontecer nada. E eu te digo isso porque eu tive uma outra experiência em 2006, quando eu fiz uma operação, era o governo, não, era o governo PT. Nós fizemos uma operação que nós atingimos o IBAMA do Rio. De certa forma, você atinge o governo, né? Foi uma operação muito grande. E a ministra era Marina Silva. Você sabe o que ela fez? Ela saiu de Brasília, foi ao Rio de Janeiro para apoiar o trabalho da polícia.
ela se posicionou firmemente do lado da lei, falou que vocês precisarem para que a gente faça uma investigação completa, vocês podem contar com o Ministério do Meio Ambiente. De fato, lembrando que essa operação foi atingiu o IBAMA, mas ela também começou por iniciativa de servidores honestos do IBAMA, que são sua vasta maioria. O IBAMA é o órgão mais importante para a proteção do meio ambiente do Brasil, foi completamente desmembrado no governo Bolsonaro e que hoje voltou, graças a Deus, a trabalhar. E nós já temos aí bons resultados em Roraima, de modo geral na Amazônia. O IBAMA está fazendo um excelente trabalho. Quais são os interesses, ou quais eram os interesses, na verdade, do deputado Ricardo Salles com o tráfico ilegal de madeira? Olha, a Interpol, há 2 anos atrás, lançou um relatório segundo o qual a madeira ilegal movimenta por ano 153 bilhões de dólares. Estamos falando de madeira de florestas tropicais, então madeira de alta qualidade. 153 bilhões de dólares. Tudo bem, não tem floresta tropical só no Brasil, mas vamos colocar que metade está aqui. Então, para o ministro sair de Brasília, ir até o interior do Pará 2 vezes, eu não vejo outra possibilidade de que não seja que estivesse integrando a organização criminosa, porque a destruição da Amazônia ela é perpetrada por uma organização criminosa que tem tentáculos em vários escalões do governo e chegou, na época do Ricardo Salles, no governo, no mais altos escalões do governo federal. Como nós estamos vendo aí, estamos vendo em outras situações, né? Tanto na questão do garimpo, que tinha um beneplácito completo dos governos estaduais e do governo federal. Então, a notícia-crime que eu mandei para o Supremo Tribunal Federal na época foi que ele fazia parte de uma organização criminosa. Porque a madeira hoje, os grandes fornecedores de madeira para o mercado internacional eram os países do Sudeste Asiático. Nos últimos 50 anos, mas a produção deles entrou em colapso por uma exploração excessiva. Isso tem artigos científicos, um especialmente esclarecedor é de um pesquisador japonês chamado Minoru Kumazaki, que mostra como a exploração da madeira do Sudeste Asiático alimentou as indústrias do Japão, as indústrias de países industrializados, e assim, a fraude, a, a invasão de terras públicas, as oligarquias tomando conta. Se você tirar ali Sudeste Asiático e colocar a Amazônia, parece que você está falando da Amazônia, não do Sudeste Asiático. Mas o que isso fez? O que aconteceu? Como o Sudeste Asiático deixou de fornecer madeira, a madeira da Amazônia começou a ser interessante, subiu muito de preço no mercado internacional. Então, se exporta muita madeira para a União Europeia, para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, e pior que se exporta por um preço vil. Pode procurar nos sites aí, eu olho de vez em quando. O IP, para começar, que aquelas árvores da Amazônia, que a gente vê ali, elas têm de 200 a 1.400 anos de idade. Isso são dados científicos. Então, não é um recurso tão renovável assim. Uma árvore dessa é vendida nos Estados Unidos, a madeira de uma árvore dessa é vendida nos Estados Unidos a preço de pinos, a preço de compensado. Não faz sentido. Não pode, não dá. Isso só se explica porque 99% da madeira que sai da Amazônia é ilegal. E é ilegal por quê? Porque é retirada de terras públicas. O sujeito não paga pela matéria-prima. O segundo principal insumo da indústria madeireira, energia elétrica. Eles não pagam também. É furto de energia generalizado. Você tem o ofício da Amazonas Energia, nesse sentido, comprovando. Mão de obra análoga a escravo. E no meio de tudo isso, eles têm muito recurso e têm na mão as autoridades estaduais, claro, tem sempre uma exceção, né? E autoridades federais. E doações de campanhas desses criminosos que, em grande parte, não são nem da região norte, são muitas vezes estados no sul e no sudeste que vão para lá para espoliar a região, tanto que as áreas mais desmatadas são as com pior IDH e o índice de homicídio no Brasil caiu em quase todo o país, menos na Amazônia.
Por quê? Porque essa guerra por terra, essa guerra por madeira, essas organizações criminosas, porque ali se mistura tráfico de drogas, madeira, mineração ilegal. E no meio disso tudo estava o ministro. Estava o ministro, Ricardo Salles, estava a Casa deles. Foram lá. Alexandre, a tua saída da Superintendência da Polícia Federal se deu também neste mesmo período em que você apresentou provas contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foi também nesse mesmo período do governo Bolsonaro que houveram diversas intervenções na Polícia Federal. Existia algum tipo de coação, mesmo antes do teu afastamento? Ah, eu fui no dia seguinte, né? Apresentei a notícia crime no dia e no dia seguinte fiquei sabendo pela imprensa que tinha sido exonerado. E eu fui o primeiro de uma longa fila, né, de policiais afastados porque estavam fazendo simplesmente o trabalho deles, né? E especialmente na área de meio ambiente, todos foram, posso dizer que praticamente todos que estavam em funções de chefia foram afastados. E isso foi para mim um outro baque, porque eu entrei na Polícia Federal em 2003 e até esse governo passado eu nunca, e olha, eu fiz muitas operações, eu trabalhei muito atuando contra os mais variados crimes. E eu nunca recebi uma ligação de superior hierárquico, ou de parlamentar, ou de ministro, ou sofri qualquer tipo de pressão para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário, o que a gente tinha era incentivo para investigar e ir à frente. Então, eu acho que o governo Bolsonaro deixou um legado terrível, e ele deixou um precedente que ele mostrou que é possível aparelhar a Polícia Federal. Então, eu acho que a gente precisa se precaver, nós precisamos de uma legislação que. As pessoas costumam, de modo geral, os servidores públicos, né, a gente realmente se preocupa com o salário, e eu acho justo se preocupar com o salário, lógico, mas nós precisamos também de garantias para trabalhar. Né? Garantia de que você não vai ser perseguido porque estava realizando o seu trabalho. E mais do que isso, é preciso mudar, né? Acho que nós temos muito que aprender com a instituição policial e a sociedade com tudo que aconteceu. Né? Porque nós vimos o que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal. Né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente desmilitarizar as polícias, da gente democratizar as polícias, de termos um policial cidadão, um policial que tenha respeito absoluto pela vida, porque é preciso que se coloque, isso para mim sempre foi óbvio, mas eu acho que neste momento, depois desse governo todo, isso tem que ser colocado que o bem mais importante que a polícia deve proteger sobre todos os outros é a vida humana. Com certeza. No ano passado, o senhor foi punido pela Polícia Federal por dar uma entrevista, se não me engano, para o programa Roda Viva. Como é que é a sua relação com a corporação hoje? Olha, a minha relação hoje é muito boa, boa. Não tenho o que reclamar. Teve essa punição, mas porque ainda existem ainda, infelizmente, né, ideias bolsonaristas dentro da polícia, e tem a corregedoria, quem está lá, enfim. Mas eu. Tudo bem, 3 dias de suspensão. Eu acho que, para mim, isso aí é motivo de orgulho. Eu vou colocar essa punição num quadro na minha parede, porque foi para dar uma entrevista em defesa da Amazônia. Eu sabia das consequências, eu fiz sabendo, eu não sou criança, né? Eu sabia que a postura que eu tomei. Eu fui a única voz, eu digo isso, eu fui a única voz dentro da Polícia Federal que se levantou efetivamente contra aquele governo. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais fez isso. Eu não gosto de autoelogio, mas já o assunto saiu e essa punição realmente me deixou. Eu não vou dizer para você que não me deixou chateado, claro que me deixou chateado. Eu tenho uma ficha incólume antes disso, só elogio. Então, isso aqui, para mim, foi uma tristeza, mas, de certa forma, também uma honra, né, de receber uma punição por fazer o certo.
Voltando à Amazônia, qual que é o tamanho do embate com o crime organizado? A gente falou um pouco aqui, né, sobre isso. Nós vimos recentemente a imensa dificuldade que o governo federal, que tinha acabado de assumir a gestão, né, teve para repelir os garimpeiros ilegais na terra Yanomami em Roraima, por exemplo. Se chegou a esse ponto porque ficou 4 anos largado. Não só largado, mas incentivado, na verdade. Para você ter uma ideia, o governador de Roraima editou uma lei estadual proibindo a destruição do maquinário de garimpeiros. Uma lei absolutamente inconstitucional, depois o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa lei estadual, mas ele fez isso. Então, o que o governo atual encontrou foi uma situação de completo descalabro e que, infelizmente, ainda não terminou, porque terminou assim, se zerou praticamente a presença de garimpeiros na terra indígena, em Yanomami, né, lá em Roraima. As imagens de satélites mostram isso muito claramente. Só que perícias que foram feitas nas águas dos rios mostraram uma quantidade de mercúrio, isso na minha época ainda, 8.600 vezes acima. 8.600 vezes, em praticamente todos os rios. E no início de junho, a Fiocruz soltou um estudo dizendo que 20% dos peixes vendidos nas principais capitais da Amazônia estavam contaminados com mercúrio. Isso gera enormes problemas neurológicos, principalmente em crianças. Não existe tecnologia no mundo que para retirar mercúrio da água. Então, o que aconteceu ali, ainda não se tem essa noção, mas talvez tenha sido uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil e talvez do mundo. Foi muito mercúrio que foi lançado na água. E o que acontece na Amazônia é que essas organizações criminosas, elas estão cada vez mais ganhando mais espaço, ganhando mais espaço, ganhando mais espaço. E eu comparo com a situação do Rio de Janeiro, que eu sou carioca, e eu acompanhei desde criança como que as coisas foram piorando, piorando, áreas que o Estado deixou de comandar e a coisa foi tomando uma dimensão e eu temo que isso já esteja ocorrendo na Amazônia. Só que aí nós teremos um Rio de Janeiro de tamanho continental. Então, se nós não tomarmos providências urgentes hoje, daqui a 20 anos nós vamos ter um problema seríssimo. As Forças Armadas têm uma doutrina de ficar esperando o eterno inimigo externo que nunca vem, enquanto nós temos um inimigo interno poderosíssimo. Então, nós precisamos que essa doutrina das Forças Armadas mudem. Já existem oficiais, e até um artigo de um coronel chamado Alessandro Bisacro, chamado Fazendo a Coisa Certa, que ele defende a atuação das Forças Armadas contra o crime. Claro, cada um dentro da sua atribuição constitucional, mas dentro da região amazônica não dá para se abrir mão, o país não pode abrir mão da capacidade logística das Forças Armadas no combate a esses tipos criminosos. Então, é preciso muita atenção à região amazônica, porque se fala tanto em invasão internacional da Amazônia e se esquece que esses grupos criminosos, inclusive que agora assassinaram o candidato a presidente do Equador, esses grupos atuam na Amazônia brasileira também. Alexandre, para a gente chegar no final dessa conversa, que poderia durar muito mais tempo, porque a gente tem muita coisa para conversar, mas nesse momento muito também se fala sobre joias, né? Que foram vendidas no exterior. Sem fazer qualquer relação entre os casos, você teve que lidar com o garimpo ilegal de ouro durante a sua gestão como superintendente na PF, na região amazônica. A gente viu, inclusive, não me lembro agora se foi 2022 ou 21, aquelas balsas com ouro, né? Sim, sim. Que estavam sendo escoadas pelo rio ali. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, para onde eram levadas essas pedras de ouro retiradas do garimpo? É possível rastrear isso? Sim. Primeiro, nós fizemos é possível combater o garimpo com muita eficiência. O Bruno da FUNAI, falecido Bruno da FUNAI, trabalhamos junto na operação chamada Corubo, em que nós destruímos 60 balsas de garimpo no Vale do Jataí. E 3 meses depois ele foi exonerado. Então, as imagens de satélite hoje, como elas têm uma alta resolução temporal, esse sistema que nós começamos a usar lá na Amazônia, então a gente tem imagens de no máximo 24 horas de atraso. Então a gente já chega em cima,
chega rápido, e a gente consegue fazer. O problema é a política. E para onde vai esse ouro? Esse ouro vai para as grandes metrópoles. Nós fizemos uma apreensão, nós adquirimos um equipamento que faz a leitura química do ouro. É o único no Brasil. Ele lança um raio, um feixe de raio-x sobre o ouro. Ele tem uma pistola e tem um um outro tamanho de micro-ondas, mas não tem nada com micro-ondas, mas é o tamanho de micro-ondas que faz parte por bilhão. A pistola faz parte por milhão. Esse equipamento chegou e uma semana depois, a Receita Federal nos acionou dizendo que 2 americanos e um brasileiro estavam indo para os Estados Unidos levando 35 quilos de ouro. E apresentaram, levando a bagagem de mão, apresentaram a documentação, dizendo que era ouro reciclado de joias. Eu liguei para o perito, ele foi para lá, e quando apontou essa pistola para o ouro de joias, ele só tem até 75% de pureza. Esse ouro que estava sendo levado para os Estados Unidos tinha 98%, incompatível com o ouro de joias. Então, houve prisão em flagrante, 35 quilos de ouro, 20 milhões de reais. O equipamento se pagou 10 vezes. Então, com esse exemplo, eu te respondo as duas questões. Como combater? É possível, sim, com ciência, e para onde estava indo. E te garanto que não era a primeira vez que eles estavam sendo no Brasil com ouro. Então, a gente continua 500 anos depois sendo espoliado pelo grande capital. O pau-brasil, primeira árvore do Brasil a ser ameaçada de extinção, uma demanda europeia. Depois o mogno, demanda externa. Agora o IP. E o Brasil, ele é o 10º produtor mundial de ouro, mas é o 5º jazidas. Tem um gap aí. Sai muito ouro do Brasil que é documentado. Porque se a gente pegar as autorizações da agência, olha como isso é grave, eu falo isso sempre, cara. E nunca me questionaram, nunca tiveram ousadia de me questionar. Se a gente pegar as autorizações da Agência Nacional de Mineração de Ouro e colocar em cima de uma imagem de satélite georreferenciada, a gente anula metade. Porque o cara consegue autorização, mas nunca colocou os pés lá. Alexandre, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Sigo à disposição aí dos amigos. E para fazer o gesto dos TED, né? Aqui, ó. Aproveitando aí o espaço pro Merchan. Tá Obrigado, viu, certo. Alexandre? Eu que agradeço. Um grande abraço. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.